Olá, bom dia! Segunda-feira está começando mais um Arena Alterosa aqui com Juliano e Lenilson. E hoje a gente dá uma pausa nos assuntos dos times da região para falar de história. História do futebol sul-mineiro que vai emocionar, eu tenho certeza, muita gente, né, Lenilson? Bom dia! Bom dia, Guilherme, Juliano. Bom dia a todos que acompanham a Arena Alterosa. É isso mesmo, né? Eu acho que nós vamos relembrar hoje um pouquinho de alguns jogadores que atuaram em nossa região e todo mundo gosta de história, né? O saudosismo no futebol. Tem cada coisa hoje, você não pode perder. O Juliano Moreno também gosta muito de história, né? Aliás, já presenciou muitas delas, Juliano. É isso aí, bom dia. É isso aí, Guilherme. Bom dia, Lenilson, bom dia a todos. Eu não sou tão velho assim, mas presenciei muita coisa e muita coisa boa, né? Você judiou um pouquinho. Como o Lenilson disse, um pouquinho de saudosismo não faz mal a ninguém, né? Vamos relembrar, isso é uma maneira também da gente prestigiar aqueles que prestaram seu serviço e grande serviço para o futebol de toda a região. É isso mesmo, Juliano. A gente vai falar hoje do Buzuca. O Buzuca é um ex-jogador que já atuou em times da região e deu trabalho, ele era zagueirão e deu trabalho para atletas do ataque ali, grandes nomes do futebol brasileiro. Você vai ver só, relembrar essas histórias com ele, o Buzuca. Veja só. Antônio Carlos Melo, ou melhor, o Buzuca, lembra como ninguém do tempo de quando jogava bola. O back central mais raçudo de Minas, como era conhecido pela torcida, hoje está com seus 68 anos. Nasceu em Nova Lima e se apaixonou pelo futebol. Com 19 anos se profissionalizou e foi jogar no América Mineiro, mas fez história mesmo nos times do sul de Minas, como o Flamengo de Varginha, de 66 a 69, ajudando o time da casa a subir para a Série A do Mineiro, e depois na Caldense, entre 72 a 76. Mas ele também se lembra com carinho do Bangu do Rio de Janeiro. Uma das grandes histórias que existe na minha vida foi quando eu fui vendido para Bangu e pela primeira vez eu pude jogar no Maracanã contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que é uma equipe fantástica naquela época, comandada pelo Roberto Dinamite, principalmente, um atacante de elite, um atacante de seleção brasileira. Então, isso realmente, a primeira partida do Maracanã realmente marcou muito para mim. Os atacantes tinham medo desse senhor de semblante sério e fechado, mas que quando fica próximo do gramado, vai mudando, colocando um sorriso no rosto. Em Poços de Caldas, Buzuca também lembra de outras histórias, uma delas curiosa, contra o arquirrival Reinaldo, ex-jogador do Galo. Um lance curioso foi um jogo entre Atlético e Caldense, em Poços de Caldas. O estádio era um estádio muito pequeno, não era o Ronaldão ainda. E eu estava chegando muito junto com o Reinaldo. E o Reinaldo fez uma reclamação para o Grapete, que na época era um zagueiro central do Atlético. Então, no início do segundo tempo, quando teve um escanteio, o Grapete agrediu o Grapete, nós dois fomos expulsos e o Reinaldo teve condição de jogar o segundo tempo inteiro à vontade. Buzuca encerrou a carreira de jogador em 83, quando jogou pelos times Esportiva São Joanense e Palmeiras de São João da Boa Vista, no interior do estado de São Paulo. Por causa do desgaste físico como zagueiro, teve de colocar uma prótese na perna e trocou os gramados pelas piscinas nos finais de semana. Futebol mesmo só pela televisão, assistindo às partidas do time do coração, o Corinthians, e da seleção, a qual aproveita para dar uma cornetada na zaga. Eu não acho que, pelo menos que eu tenho visto jogar ultimamente, né? O Hever e o Dedé. São dois jogadores, no último jogo principalmente da seleção brasileira, são dois jogadores de características iguais, jogadores altos, pesados, sem agilidade alguma e foram envolvidos várias vezes pela equipe do Chile. Então eu não acredito que a zaga que jogou a última partida do futebol brasileiro é de momento, não. E quando eu pergunto sobre o craque Neymar, se ele teria chance contra o Buzuca, a resposta é a mais humilde possível. Se hoje o senhor pegasse o Neymar, tá perdido. Ah, não, hoje tá perdido. Eu estava perdido hoje com ele. É mesmo? É um grande jogador, né? Um jogador muito rápido, muito veloz. Tá aí, Buzuca, muito obrigado por essa entrevista, essa participação aqui no Arena Alterosa. Olha, quem sabe, sabe. Você viu? Ele criticou Dedé e Hever, os dois zagueirões da seleção. O que vocês acharam? Pois é. Guilherme, saudade do Buzuca, aproveitar e mandar um grande abraço para ele. Isso aí meio era zagueiro para valer mesmo. Alto, forte, viril. Os atacantes não tinham moleza com ele, sempre leal e ia na bola.
mas quando não dava pra pegar a bola, pegava o que viesse pela frente, Fazia né? o carreto, né? Exato, fazia o Fazia o carreto, né? carreto. Garantiu o frete. Pois O é. frete, é. E jogou muita bola, viu? É a reportagem que foi gravada lá no campo do Flamenguinho, né, André? É isso aí, o saudoso campo do Flamenguinho. Eu fico à vontade também para falar do Buzuca, porque eu conheço o Buzuca pessoalmente. O meu pai foi lateral do Flamengo aqui há muito tempo, o Magno, ele conhece muito bem. E por coincidência eu estive na casa do Buzuca há pouco tempo atrás, a gente pôde conversar ali fora, um papo gostoso, falando de futebol. Sabe, o Buzuca é um cara muito bacana. E realmente, a gente tem que dar valor a essas pessoas hoje, já de idade, você vê, respeitar os cabelos brancos de um grande jogador de futebol, desportista, né, que foi um profissional, que está vivo hoje na nossa cidade, porque isso é muito raro. Tem poucas pessoas hoje aqui em Varginha. Varginha é uma cidade assim diferente aqui da região, que já saíram muitos jogadores até para a seleção. Varginha não apareceram muitos jogadores, poucas pessoas. Tudo bem que ele não é nascido em Varginha, mas hoje é um cidadão varginhense, o Buzuca. Então não tem muita gente de Varginha que jogou bola, que teve sucesso no futebol. Mas vocês estão né? fugindo da minha pergunta, fugindo da crítica dele, que além disso tudo que você falou, ele é crítico também. Ele falou, olha, para mim, Hever e Dedé têm o mesmo mas estilo e não sei se isso está prestando, não. Eu vou falar agora e ele tem muita razão, sabe? Ele pode falar e com propriedade. O Hever e o Dedé não foram bem nessa partida contra o Chile. Primeiro, a primeira vez que jogaram os dois juntos. É complicado você chegar... Porque o zagueiro, a dupla de zaga, é o que precisa de mais entrosamento num time. Então, quando eles estão bem, pode até ser dois zagueiros cabeçudo, ruim. Mas se eles estão entrosados, fica bom. Agora, você pega dois zagueirão desses, põe no jogo, eles realmente não foram muito bem. Só para lembrar, e ele falou bem, eu acredito que essa não seja a zaga. Buzuca, pode ficar tranquilo. Essa não vai ser a zaga da seleção. É verdade. Porque o Filipão tá querendo pegar os reservas para montar o elenco, né, Leonardo? Gente, que situação, Copa das Confederações chegando e o técnico da seleção brasileira ainda não sabe qual é a zaga? Que complicação. A reserva. Porque O Grêmio hoje, o Brasil está numa crise de futebol danada. Eu não lembro qual foi a última boa apresentação da seleção brasileira. Isso mesmo, ninguém lembra. Eu não lembro. Né? Então, essa última apresentação, por exemplo, contra o Chile, em que os no dois zagueiros Mineirão. bateram cabeça. Pois é, outra coisa, o time reserva do Chile empatou com o Brasil, né, ainda deu olé ainda. Então está uma situação complicada. Agora, em relação aos dois zagueiros que o Buzuca falou aí, o Hever é bom, sim. O Hever, zagueiro Goleador. artilheiro, né, goleador. São bons zagueiros, são, cada sim, um nas suas equipes são bons. Exatamente. O Dedé está chegando no Cruzeiro agora, vai somar muito também, mas não serão titulares da seleção brasileira. Agora, para a gente comparar jogadores de hoje, com quem o Buzuca pareceria, o estilo de jogar, pareceria com quem? Olha, Guilherme, claro, eu não vi o Buzuca jogar, nós não vimos o Buzuca jogar. Agora, por informações que eu tenho, principalmente através do meu pai, através do seu Lourenço Fávaro, através do seu Nicola D'Alessandro, que foi o melhor goleiro da região, se bobear, o melhor goleiro de Minas Gerais naquela época. As informações que a gente tem dessas pessoas que viveram os grandes tempos do futebol aqui em Varginha através do Flamengo e estão vivas hoje para contar, é que ele era um zagueirão, estilo assim, um Lúcio, um Júnior Baiano, é igual o Lenilson falou, é aquele zagueirão que ele vai para pegar tudo, ele visa a bola, com lealdade, mas não afina para ninguém não. E será que ele pegou o Reinaldo mesmo? Diz a história que com- ele ajudou ali a encerrar a carreira do rei. Quem que não pegava o Reinaldo, né? Todo pois mundo é. beliscava ele. Essa história aí de que o Buzuca teria, já não chega para lá no Reinaldo, né? E ele fala sobre isso? Ele fala? Rafael Parada. Vamos ver. Fala assim? Vamos ver então o que ele fala sobre esse assunto. Foram 23 anos de carreira. Buzuca já jogou contra o Pelé, Tostão, Garrincha, Roberto Dinamite, entre outros atletas que deram trabalho para a zaga. Mas, no caso, um jogador específico e que, segundo ele, teria desistido da carreira por causa do Buzuca, é o Reinaldo do Atlético Mineiro. Como é que foi essa história aí? Ele desistiu, ele parou de jogar bola por causa de você, Buzuca? Não. Eu fui um dos jogadores que marquei o Reinaldo durante muitos anos, porque eu joguei 10 anos na Caldense e o Reinaldo durante 9 anos no Atlético. Mas isso aí é uma ficção mais do Milton Neves da Bandeirante, que criou essa ficção de que o Buzuca acabou com a carreira do Reinaldo. Mas não, o Reinaldo, inclusive, é um amigo meu hoje, quando eu vou a Belo Horizonte, fui no centro de treinamento há pouco tempo, conversamos muito, não existe mágoa nenhuma. Era um futebol mesmo forte, violento, um contato físico fortíssimo naquele tempo que nós jogávamos futebol.
Mas sem maldade nenhuma, sem deslealdade nenhuma. Reinaldo foi um dos grandes jogadores, um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, considerado pelo Zico o maior atacante do futebol. Verdade. Olha só. É uma responsa, né? É claro que você tira dessa lista aí, quando você vai falar de grandes jogadores, você tira dessa lista o Pelé. Partido Pelé, quem seriam os grandes? É mesmo. Para o Zico é o Reinaldo, que apanhou muito, né? Apanhou demais. Mesmo porque, Guilherme, o Pelé ele era um meio atacante, ele jogava com a 10, né? Então, e outra coisa também, o Pelé é o concurso, então a gente não deve falar do cidadão igual o Pelé, né? É extraterrestre, igual o Messi, vamos esquecer. Diferenciado. Agora, o Reinaldo, realmente, ele é citado pelos grandes jogadores da época como um dos maiores atacantes do Brasil. A gente pode colocar aí Ronaldo Fenômeno, Romário, Careca, Reinaldo. Reinaldo, Os maiores. E ele era muito bom mesmo, ele era um craque de bola. E eu também acho que isso aí é ficção. Lógico, se enfrentaram tantas vezes, claro que várias vezes o Buzuca pegou ele, né, ué? Isso é uma coisa normal. Então tá explicado aí, né, o motivo dessa lenda aí que o Buzuca teria pegado o Ronaldo. Tá certo. O Tem Reinaldo. Tem muita gente da imprensa que fala demais também, né, gente? Olha só, agora, o futebol sul-mineiro é muito rico em história. O nosso repórter Marlon Santiago e o cinegrafista, repórter cinematográfico Gilmar Garcia foram ao campo, o Cristiano Osório, que guarda histórias fantásticas do futebol da Caldense. A gente conversou com o Paulo Roberto, que jogou na Caldense, e conta que foi neste estádio que a Caldense carimbou o título da Libertadores do Cruzeiro de 1976. Veja só. Um tempo que, segundo os torcedores da Caldense, não volta mais. Quem viveu entre as décadas de 20 e 70 não se esquece do estádio Cristiano Osório. Foi ali, naquele pequeno, mas charmoso estádio, que a veterana viveu um dos seus melhores períodos do futebol profissional. Aqui o gostoso era a torcida aqui bem no centro, né? Sendo a cidade, o estádio cheio. Podia vir em quem vir. Era duro. Eu não lembro de algum time grande ter ganho já da Caldense aqui. Ali, a Caldense chegou a ficar 57 partidas invictas. Este time, de julho de 1960, é da vitória da veterana diante da Ferroviária de Araraquara. Hoje, o Cristiano Osório não existe mais. No local foram construídas quadras de tênis, um estacionamento e até mesmo um campo society. Paulo Roberto também jogou no antigo estádio e sente saudades daquela época. Tenho saudade de jogar, mas eu continuo na cidade, então a gente sente prazeroso de ser sócio do clube, frequentá-lo, praticar inclusive aqui onde era o estádio, aqui no Campo Society, terças e quintas, o nosso futebol society, então isso aí minimiza. Mas se estivesse fora de Poços de Caldas, com certeza seria uma saudade de tamanho. Paulo Roberto também defendeu o Cruzeiro. O ex-jogador conta que vencer a Caldense no estádio era muito difícil. Duas oportunidades, uma vez inclusive nós estávamos chegando da Argentina após uma desclassificação no Libertadores, viemos com a equipe mista aqui em Poços de Caldas e perdemos por 1-0. E teve aquela também, não vim com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi campeão também pela Libertadores e veio aqui, foi carimbado o seu título pela Caldense. O Ailton Lira fez o gol, uma vitória de 2-1 da Caldense. Eu era, na época, jogador do Cruzeiro, mas não vim para essa partida. Então são essas lembranças que a gente tem e saber, né, que no Cristiano Osório sempre reinou o bom futebol da Caldense. Vitória, glória ao Verdão, que vibra no coração da nossa Minas Gerais. E deve ter muita gente emocionada em casa uma hora dessa lá em Poços de Caldas, hein, Lenilson? Carimbar o título do Cruzeiro é um feito, né? Exatamente. Timaço da Caldense naquela época, como o Paulo Roberto falou aí, né? E o estádio Cristiano Osório, que ficava onde hoje é a sede do clube, né? Caldense, no centro da cidade, né? Agora é muito bom ver essas imagens antigas, a recordação aí, né? E o torcedor também recordar da época boa da Caldense. Quem gosta de futebol gosta mesmo e relembra tudo nos mínimos detalhes, né, Juliano? E só para lembrar, Guilherme, você tem razão, nós estivemos lá até na sede da Caldense aquele dia, conhecemos lá, uma estrutura fantástica. Foi o que o Paulo Roberto falou, o que ameniza hoje essa saudade é ver que naquele espaço, como às vezes acontece em outras cidades aí, capital, constrói shopping, supermercado, pelo menos lá é usado para a prática esportiva.
né, ameniza um pouco a saudade que eles têm do local. Mas a gente viu nas imagens ali um campo até parecido com o nosso Flamenguinho aqui da Rua Paraná, né? Aquela capacidade ali de cerca de 3, 4 mil pessoas, mas que abrigava ali não só o pessoal de Poços de Caldas, mas de toda a região, onde eram disputados ali os grandes jogos contra a Caldense antigamente, né? E que se transformava num caldeirão, né? Era um verdadeiro difícil caldeirão. para qualquer time Você jogar viu ele lá. falando, o torcedor falando, time grande podia ir lá que não conseguia Pois ganhar é, da Caldense. Fazia aquela pressão Formato de lá. arena, assim, próximo do campo. Um caldeirão La Bombonera. E só para lembrar aqui, eu não posso deixar de esquecer, já que hoje o programa é puro saudosismo, mandar um abraço para o nosso amigo Paquito, que tanto colabora aqui com o nosso programa, que foi jogador da veterana, jogou com o Paulo Roberto também. Eu não sei se o Paquito jogou nesse campo, eu acredito que não, o Paquito é um pouco mais novo. Mas o Paquito também é muito querido lá na cidade de Poços de Caldas, foi um craque de bola, hoje mora aqui em Varginha, a gente manda um abraço aí pro Paquito. E o Buzuca, né, jogou nessa época a Áurea da Caldense, né? mesmo? Ele jogou nessa época aí também. Ah, jogou. Ele aparece, Ele aparece das nas fotos. cabeludo, né? Exatamente. Bacana demais. Zagueiraça. E olha só, outro que contribuiu muito com esses arquivos nossos aí foi o Capivara, esse goleiro, na verdade, goleiro aí do futebol amador. Flávio né? Piso. Flávio Piso, bacana. Grande Flavão, grande grande abraço Capivara. para você aí. Obrigado por ter. E se você tem histórias como essa, conhece jogadores do passado que estão na região, manda mensagem pra gente para 9802-3835 ou mande e-mail também para arena@alterosa.com.br. É sempre bacana a contribuição de quem está do outro lado. Olha só, a gente vai dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta já. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Hoje nós relembramos aqui grandes momentos do passado do futebol sul-mineiro e falamos também de seleção. E por falar nisso, você que perdeu a Arena Alterosa da última quarta-feira, vai conferir agora uma declaração dada pelo ex-jogador Elivelton, uma declaração exclusiva ao Arena Alterosa, em que ele fala que pensou em abandonar o futebol. Lá no começo da carreira dele ainda, tinha muito futebol para jogar, porque não foi convocado pelo Carlos Alberto Parreira. Veja só. Agora, esse aí, eu acho que a gente vai colocar agora, eu acho que vai dar uma polêmica aqui no Arena Alterosa. O que você acha desse rapaz, desse senhor hoje? Você guarda alguma mágoa? Quando eu fui convocado para a seleção brasileira, ele era o treinador, né? E eu estava no meu auge no São Paulo. E ele chegou e ele deu, né, uma entrevista que na seleção brasileira era eu e mais 10. E quando eu fui lá para o Japão, eu estava esperando uma convocação para a Copa, né, de 94, e o meu nome não estava na lista. Fiquei decepcionado, queria até encerrar a carreira, parar de jogar. Chegou e falou assim, vou parar de jogar. Fiquei frustrado mesmo, porque né, é uma coisa que eu não pedi para ele falar aquilo. Forte declaração essa, hein, Juliano? Eu tenho hoje o prazer, né, de estar sentado aqui na mesma cadeira que o Elivelton sentou no dia que eu não estava presente, né? E eu tive o prazer de fazer o programa com ele, essa pessoa. E Sensacional, realmente, pessoa. Muito gente boa. realmente muito simples. um sujeito humilde aqui da nossa região, que mora em Alfenas, e ele falou muito bem, se o Parreira não tivesse dado a declaração, podia passar batido, porque deixou ele muito animado, com esperança. Realmente, na época, ele tinha futebol para estar lá. Isso acontece muito com jogadores atualmente, mas faz parte do futebol. Porque, na verdade, né, Lenilson, apenas 22 ou 25, que depois tem aqueles cortes, são convocados. Outros ficam de fora. Então, muita gente boa fica de fora. Infelizmente, ele ficou com essa mágoa aí. E pegou a gente de surpresa, né, Lenilson? Porque verdade. essas fotos que a gente foi colocando durante o programa, a gente colocou foto do Neymar, do Romário, do Tele Santana, que depois ele falou muito bem, que foi um paizão para ele. E quando ele viu essa imagem do Parreira, ele ficou calado e resolveu dar essa declaração que não foi comentada aqui nos bastidores. A gente se surpreendeu realmente com essa declaração. Exatamente. E eu não lembro de ter visto o Elivelton ter dado essa declaração em outro momento. Eu acho que foi a primeira vez que ele falou, né? E realmente foi um momento muito frustrante da carreira dele. Como ele falou, ele estava num bom momento, né? E o Parreira teria prometido a convocação para a seleção, né?
de 94, a Copa do Mundo dos Estados Unidos, e não correu. Mas ele superou tudo isso aí, né, e continua sendo essa pessoa maravilhosa que é hoje. E ele tem um pouco de razão, sim, porque eu estou voltando aqui a minha cabeça na Copa de 94, que eu me lembro muito bem, apesar de ser muito novinho ainda na época, mas eu vou falar aqui 3 jogadores que ele podia ter jogado no lugar desses 3. Ronaldo Fenômeno. Por quê? Porque ele foi para ficar engraxando o sapato dos outros. Nem no banco ficava. Não fez nada. Tá, até a mãe do Parreira, eu lembro que a mãe do Parreira pediu para ele, põe o menino um pouquinho, ele não pôs, porque a cabeça dura. Paulo Sérgio. Pô, se eu falo Paulo Sérgio, ninguém vai lembrar. É aquele Paulo Sérgio jogou no Bayern. Paulo Sérgio do Corinthians. Era bom jogador, mas o Elivelto estava em melhor fase. Viola foi também. Então, 3 jogadores que, às vezes, o Elivelto pode até pensar, pô, eu podia estar... Dessas 3, uma vaguinha podia ter sido dele. Pelo que ele falou. A seleção é o Elivelto mais 10. Né? E pelo futebol que ele também apresentava. Mas, como você disse, superou, teve a cabeça no lugar. A carreira dele foi uma carreira excelente. Fez aquele gol na final do Cruzeiro lá em 97. Né? Fez golaços aí pela equipe de São Paulo também. Então, um forte abraço aí para ele e a gente agradece o grande serviço prestado do Elivelto no futebol. O Elivelto tem Campeonato Paulista pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo, Libertadores pelo São Paulo, Mundial, ou seja, só tem títulos importantes. Só importantes, isso mesmo. É isso aí. Agora, é interessante falar que quase 20 anos depois, o Parreira ainda está na seleção. Né? Ah, não, a seleção... E será que outros jogadores, como o Elivelto, vão ficar na mágoa também, agora, para a próxima Copa? Tem muitos não, né? Não tem muitos não. Eu acho que o futebol brasileiro, no momento, não tem esse craques assim que mereçam convocação assim firme para a seleção brasileira. Um dos mais injustiçados que a gente comenta aqui ultimamente é o goleiro Fábio. Por que não tem uma oportunidade na seleção brasileira? Na penúltima convocação, o Felipão chamou o 4º goleiro do Corinthians e não chamou o Fábio. Então eu não entendo esse critério. Você lembrou muito bem, né, Nilson? Eu vi uma reportagem esses dias, eu não me lembro o nome do jornalista, não era de Belo Horizonte, não tinha bairrismo nenhum. Ele era até de São Paulo, eu me esqueci o nome, às vezes no próximo programa eu posso tentar lembrar e trazer. Ele analisa a carreira do Fábio, ele fala que o Fábio, há cerca de 7, 8 anos, ele já está praticando futebol justo para ser titular da seleção brasileira pelas atuações que ele tem. Porque os últimos times que o Cruzeiro teve, o Cruzeiro passou uma fase muito ruim nos últimos anos. Né? Aliás, depois daquela eliminação para o Estudiantes, o Cruzeiro passou uns 2 anos péssimos, sempre brigando para não cair, com times horríveis. Só não caiu por causa do Fábio. Mas quem Jefferson conhece o Cruzeiro... O Jefferson é goleiro para estar na seleção? Claro que não é. Claro Por que que ele não tá é. lá assim? Mais uma piada aqui do futebol brasileiro. Na reinauguração do Maracanã, né, um amistoso lá, amigos do Ronaldo e amigos do Bebeto. O Zico não foi convidado. Nem o Zico nem o Roberto Dinamite. Tem. Que foram os 2 caras que fizeram mais gol no Maracanã. Isso pra mim é piada. É piada, rapaz. Entendeu? Isso é piada. Como é que vai levar o futebol brasileiro a sério? Reinauguração do Maracanã, um dos principais palcos do futebol mundial, o Zico e o Roberto Como Dinamite. é que leva o futebol brasileiro a sério? Pode falar, desculpa. Por isso que o torcedor hoje está dando muito mais valor nos seus times, nas suas equipes. E eu acho isso mesmo, gente. Vão agarrar nas equipes, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians. Vão torcer para os times, porque seleção brasileira nós estamos a pé. Só não pode fazer igual Pelé, achando que a seleção brasileira pode ter como base a equipe do Corinthians, aí né? foi outra bobagem Aí é que outra ele piada falou. do futebol brasileiro. E o Brasil, se continuar assim, vai fazer feiura na Copa das Confederações e também na Copa do Mundo, hein? Eu também acho. Agora, para os corintianos não acharem ruim o meu comentário aqui, vamos hoje um Radiola Futebol Clube com o hino do Corinthians? Opa! Roda aí.
Um bando de louco mesmo, louco até clássico, né? Você viu? Chique demais, bonito. É bacana, bacana. Gente, olha só, a Arena Alterosa vai ficando por aqui. Todas as informações do Campeonato Mineiro você confere depois do Alterosa em Alerta no Alterosa Esporte. Fique agora com Fabiano Tibé e quarta-feira tem mais Arena Alterosa. Um abraço.